Qualquer um pode ter uma opinião sobre você, mas independente da opinião das pessoas, com Deus ao seu lado, ninguém poderá te machucar se estiver contra você. Querido filho de Deus, você tem consciência de que Deus está ao seu favor e não contra você? Não caia na armadilha das mentiras do inimigo que lhe diz que Deus está zangado com o mundo e com você. Não caia na mentira de que por causa do que você fez ontem, Deus não quer nada com você. Isso é uma mentira. Deus não apenas ama você, Ele continua a entregar aquelas coisas que irão te influenciar a trilhar seu caminho em segurança. Isso é o que a Bíblia nos revela em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você ama a Deus? Você colocou sua fé em Jesus e tomou a decisão de caminhar em obediência às suas palavras? Se você já fez isso, então independentemente do que esteja acontecendo em sua vida agora, Deus está ao seu lado, e Ele transformará tudo o que vier em seu caminho para o seu bem. Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 31. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos crentes têm muito medo e estão preocupados com a opinião das pessoas. Acreditamos que somos quem eles dizem que somos e por isso tentamos tudo o que pudermos para estar à altura das suas opiniões. Mas você precisa saber que qualquer pessoa pode ter uma opinião sobre você, seja boa ou ruim. Se as opiniões das pessoas sobre você são verdadeiras ou não, isso depende de você. Veja, o mundo não foi projetado para estar do seu lado. O que isso significa? Significa que você não pertence ao mundo e o mundo não gostará de você. As pessoas podem respeitá-lo e gostar de você pelas coisas que você representa. Contudo, o mundo funciona de tal maneira que quando você defende Deus, ele se opõe a você. É por isso que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deus não está em paz com os sistemas deste mundo. É por isso que Ele está fazendo tudo o que pode para salvar o maior número possível de pessoas. O diabo é o Deus do sistema deste mundo. Ele influencia coisas, políticas, tecnologia, governos e pessoas para pecar e destruir uns aos outros. A Bíblia testifica que todos nós fazíamos parte deste sistema, mas a salvação nos encontrou e nos resgatou quando colocamos nossa fé no Evangelho de Jesus. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, Satanás, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Portanto, no momento em que você se tornar filho de Deus, a nova vida influenciará suas escolhas e personalidade de tal forma que ela irá contra as sugestões deste mundo. Por causa disso, as pessoas terão opiniões diversas e muitos se oporão a você. Esta é a razão das perseguições que muitos crentes enfrentam diariamente em todo o mundo. Porém, é a prova de que você está no caminho certo. Além disso, há esperança para o crente, porque não importa o quanto o mundo se oponha a você, ele não poderá vencê-lo. Por quê? Porque Deus está do seu lado. Se você tem Deus ao seu lado, então você está do lado vencedor. Quero usar a história dos israelitas, o povo de Deus, como uma história modelo para inspirar a sua fé e confiança em Deus, independentemente da oposição ao seu redor.
Gosto de falar deles porque são um exemplo perfeito de cristãos no mundo de hoje. Existem muitas semelhanças que podemos identificar na jornada deles do Egito à Terra Prometida. Para eles, o Egito era um lugar de escravidão onde ficaram presos por centenas de anos até que Moisés os libertou. Sair do Egito é como se você e eu fôssemos resgatados de uma vida de pecado por Jesus. Cada passo em direção à Terra Prometida é semelhante a cada passo diário que o crente dá na nossa jornada de fé e relacionamento com Deus. Como Moisés estava constantemente com eles, ensinando, instruindo e operando o poder de Deus em suas vidas, temos Jesus, o Espírito Santo e líderes espirituais, a quem Deus está usando à medida que progredimos constantemente na fé. Mas ao observar a experiência dos israelitas em sua jornada, você notará como diferentes nações tinham opiniões diferentes sobre eles. Cada país que os atacou o fez por uma opinião: medo, inveja, ódio e assim por diante. Eles vão desde o rei moabita Balaque, que contratou um profeta para amaldiçoar os israelitas e juntou forças com os medianitas para seduzi-los, até os gibeonitas, que vieram jurar lealdade, tudo porque tinham medo deles. Todas as nações que se levantaram contra os israelitas caíram diante deles. Isso não aconteceu porque eles eram uma nação poderosa em si mesmos, mas porque Deus estava com eles travando suas batalhas e confirmando sua promessa a Abraão, escrita em Gênesis capítulo 22, versículo 17. Certamente te abençoarei e farei com que os teus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias à beira-mar. Seus descendentes tomarão posse das cidades de seus inimigos. Os filhos de Israel não voltaram atrás porque todas as nações estavam contra eles. Na verdade, certa vez mesmo quando pediram a uma das nações que lhes permitisse passar pela terra, e essa nação respondeu com guerra, os israelitas ainda assim não recuaram. Eles estavam em uma jornada para o destino prometido e Deus estava com eles. Quem quer que se levantasse para se opor a eles estava se levantando para se opor a Deus. Isso é o que a Bíblia quer dizer na frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? A coisa mais importante que você deve considerar são estas questões. Eu estou do lado de Deus? Já coloquei minha fé em Jesus? Se a sua resposta for sim para essas perguntas, então aqui está uma garantia que você deve levar consigo. Ninguém pode se opor porque Deus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que a oposição não surgirá? Não, ela virá. Amigos se voltarão contra você. Sua família pode se voltar contra você. A sociedade, a mídia e a sua comunidade podem desafiar e zombar de sua fé. Você pode estar recebendo ameaças de morte porque não aprovou estilos de vida e maldade que corrompem os outros. Mas você não precisa ter medo. Deus está do seu lado. Ele irá preservar você. Ele se mostrará em seu nome. Seu caso pode não ser tão extremo. Ele pode envolver você lidar com a inveja em seu escritório, escola ou comunidade, seja ela qual for. Ninguém pode se opor e prevalecer enquanto Deus estiver com você. Isaías capítulo 8, versículo 10, forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Me lembro de como uma amiga íntima da minha irmã mais nova, do ensino médio, entrou sorrateiramente na sala dos professores e tentou manipular os resultados do semestre para que minha irmã perdesse a nota enquanto subia nos registros da turma. Graças a Deus ela foi pega e punida por isso. Ela alegou ser amiga da minha irmã, mas descobrimos mais tarde que ela não gostava dela por causa do favor que ela parecia desfrutar em toda a escola. Minha irmã ocupava muitos cargos na escola na época e a maioria era acreditada à sua inteligência, à participação nos programas escolares e ao fato de ser um exemplo para seus colegas estudantes por meio de um forte caráter espiritual e moral. Aquela jovem a invejava e queria que ela fracassasse. Foi uma oposição e, porque minha irmã tinha Deus, ele lutou onde ela não podia lutar por si mesma. Existem pessoas assim em escritórios, organizações, escolas e até mesmo em bairros. Elas vão usar você, elas vão acusar você de estar muito envolvido,
muito ativo, muito legal, muito honesto, muito gentil e muito abençoado. Veja, tudo isso são marcas da graça de Deus em você. Ao ter o Espírito de Deus, você será produtivo, útil, gentil e honesto. Você defenderá a verdade com intrepidez. Você não aceitará nada além do que Deus planejou e do que está de acordo com a sua palavra. O que você deve fazer quando a oposição aumenta? Jesus respondeu em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A oposição surgirá, mas não desista. Não tenha medo. Não entre em pânico. Em vez disso, confie em Deus. Celebre a sua posição em Cristo, pois é uma posição de vitória. A Bíblia diz que você deve considerar como motivo de grande alegria quando surgirem os desafios, pois Deus usará isso para criar um testemunho maior para você. O Pai vive em você. Ele é maior do que aquela ameaça no seu escritório em casa. Ele é maior do que qualquer oposição que você enfrentará. Não tema. Não entre em pânico. Leve a oposição diante de Deus em oração. Peça ao Senhor para assumir o controle. Responda às suas opiniões negativas com amor e alegria. Quando a vida pressionar você, deixe o amor fluir. Deixe a fé fluir. Deixe a força fluir. E deixe Deus fluir. Em todas as coisas, querido filho de Deus, você é mais que vencedor. Caminhe em sua vitória, meu amigo e minha amiga. Deus está do seu lado. Você não vai perder essa luta. Você sabia que seus problemas ganham força quando você se concentra neles? Você pode pegar uma pedrinha e ela fica bem pequena em suas mãos. Mas se começar a aproximar essa pedra cada vez mais do seu rosto, você notará que ela começa a cobrir mais a sua área de visão. Se você aproximar essa pedra o suficiente do olho esquerdo, notará que não conseguirá ver muito mais com esse olho. Como a pedra cobre uma área mais ampla de sua visão, ela parece um objeto maior. É assim que nossos problemas ficam quando nos concentramos neles. Aprendi há alguns anos que aquilo em que você se concentra exerce influência sobre sua mente. Aquilo em que você se concentra, você começa a transparecer. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Você quer ficar preocupado? Concentre-se em situações preocupantes. Neste ponto, a preocupação não se torna apenas algo errado com você, torna-se quem você é de uma maneira transformada. Você se lembra do que Davi disse no Salmo 121? Ele disse que levantaria os olhos para as colinas. Então ele perguntou de onde veio sua ajuda, senão do Senhor. Davi estava usando este salmo para confirmar a palavra de Deus para você hoje, para confiar em suas garantias e não na gravidade do problema diante de você. Enquanto o capítulo anterior, Salmo 120, lamenta o que acontece com a vida de uma pessoa boa quando ela perde a paz e é exposta aos ataques de pessoas caluniosas, o Salmo 121 narra a paz da presença de Deus e sua preservação. No primeiro caso, os olhos de Davi estavam em volta com angústia, mas aqui ele passa a olhar para cima com esperança. Salmo 121, versículo 1. Eleva os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Filho de Deus é sábio buscar a força nos fortes. Seu Pai Celestial tem um histórico de nunca perder uma batalha. Ele nunca falhou. Quem melhor para lutar por você do que alguém assim? Quem melhor para confiar para a solução que você precisa do que ele? Algumas pessoas nunca souberam o que significa desfrutar de paz de espírito. Tudo o que conhecem são as experiências dolorosas da vida. Tudo o que conhecem são as decepções ao lidar com as pessoas. No entanto, se você se aventurar a acreditar, poderá ver que existe uma vasta terra de possibilidades. Há todo um mundo de milagres esperando por você. Sob a sombra do peso dos seus problemas, você se verá apenas como presa de saqueadores, um indivíduo indefeso. Para escapar, o método mais seguro é voar até as fortalezas de Sião. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos então do trono da graça de Deus com confiança,
para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em momentos de necessidade. Muitas vezes, certos problemas na vida permanecem mais tempo do que deveriam porque você não os leva a Deus. Procuramos rapidamente especialistas, profissionais e pessoas com recursos, mas muitas vezes deixamos de pensar em Deus ou de ir até Ele para atender às nossas necessidades. O famoso hino, "Que amigo temos em Jesus", é assim. Que amigo temos em Jesus? Todos os nossos pecados e tristezas para suportar. Que privilégio levar tudo a Deus em oração. Oh, que paz muitas vezes perdemos. Oh, que dor desnecessária suportamos. Tudo porque não levamos tudo a Deus em oração. Tem provas e tentações? Há problemas em algum lugar? Nunca devemos ficar desanimados. Leve isso ao Senhor em oração. Poderemos encontrar um amigo tão fiel com quem compartilharemos todas as nossas tristezas? Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Leve-o ao Senhor em oração. Quero que você analise o problema que está diante de você agora. Não importa há quanto tempo você o carrega ou quão pesado possa parecer. Você já pensou em voltar seu olhar para aquele que deu a vida por você? Aquele que nunca falhou com aqueles que confiam nele? O salmista, como vimos anteriormente, contou sobre sua escolha de desviar o olhar dos caluniadores, de suas dores, de suas decepções e de sua aflição ao Senhor que via tudo de seu trono. O Senhor estava pronto para derramar socorro para aqueles que confiam nele. O que você vê é apenas um fragmento da verdadeira imagem. Deus, que está acima de tudo, vê tudo. E aos seus olhos não há problema tão grande que ele não possa resolver e nenhuma montanha tão alta que ele não possa derrubar você. Infelizmente, embora a nossa ajuda venha apenas de cima, muitos de nós procuramos em vão em outros lugares. Oséias capítulo 11, versículos 3 e 4 diz sobre os filhos da tribo de Efraim em Israel: "Todavia eu ensinarei a andar a Efraim. Tomei-os nos seus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer." Esta é a imagem de muitos de nós hoje. Sofremos como se não tivéssemos um Deus que pudesse ajudar. Andamos pelas ruas como órfãos indefesos sem Deus. Mesmo assim, Deus continua estendendo a mão para você, como está fazendo com este vídeo hoje, dizendo: "Estou aqui, peça-me o que você precisa e eu farei isso por você. Não tenha medo das montanhas ou do exército diante de você. Em vez disso, confie naquele que vive e que é por você." Amado, levantemos os olhos com esperança, expectativa, desejo e confiança. Satanás tentará manter seus olhos em suas tristezas para que você fique perturbado e desanimado. No entanto, tome a firme decisão de olhar para fora e olhar para cima. Gosto como o apóstolo Paulo escreve isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. O problema em sua vida agora terá um final. Problemas vêm e vão, mas você pode mantê-los em sua vida por mais tempo do que deveria se ficar com os olhos baixos na derrota, na vergonha, na dor e na decepção. Mas há bom ânimo para os olhos que se fixam em Deus. O coração que está fixo em Deus encontrará uma fonte de paz que excede todo o entendimento. E aqueles que erguem os olhos para as colinas eternas logo também terão os seus corações elevados. Em que você deve confiar? Em que você deve focar quando dizemos focar em Deus? Os propósitos e atributos divinos de Deus, as promessas imutáveis e a aliança, a providência e a fidelidade comprovada do Senhor, essas são as colinas para as quais devemos erguer os olhos. Através disso, a fé será fortalecida e daí deverá vir a sua ajuda. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Deus fez isso para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível para Deus mentir, nós que fugimos para nos apegar à esperança que nos foi proposta, possamos ser grandemente encorajados. Não deixe o inimigo vendar seus olhos dizendo que não há nada para que você possa fazer. Não fique vendado, mas levante os olhos.
Você só enxergará quando tirar os olhos das montanhas à sua frente e levá-los ao trono acima de todos os tronos. Quando você foca no retrovisor, no espelho lateral, um carro que se aproxima parece muito maior à medida que se aproxima de você. É difícil focar a estrada à frente se você mantiver os olhos no espelho. No entanto, há uma visão mais ampla à sua frente. Através do para-brisa, você pode ver o espaço aberto à sua frente e quais caminhos seguir. Se você voltar os olhos para o que está atrás de você, poderá começar a entrar em pânico, mas se focar no que está à sua frente, saberá que não há razão para temer. Da mesma forma, muitos de nós estamos tão concentrados nos veículos do passado, na nossa vergonha, nas nossas crises de vida e nas nossas decepções, buzinando atrás de nós que não conseguimos ver a estrada à nossa frente. Há uma grande chance de você bater o carro se focar no espelho retrovisor enquanto tenta dirigir para frente. Mas se você se concentrar no futuro, poderá chegar ao seu destino sem bater. Isso é semelhante às nossas vidas. Você certamente terá cada vez mais problemas se mantiver os olhos neles e nas possibilidades disponíveis em Cristo Jesus. Ele é o Criador do céu e da terra, diz o salmista. Portanto, quando dizemos olhar e confiar nas garantias de Deus, não estamos falando de qualquer pessoa, mas do próprio Criador que prometeu ajudar. Querido Filho de Deus, ao concluir, deixe-me dizer o seguinte: o que você precisa é de uma ajuda bem presente nos problemas. E isso só é encontrado no Senhor Jesus. A nossa esperança está em Cristo, pois a nossa ajuda vem dele. A ajuda está a caminho e não deixará de chegar até nós no devido tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que criou todas as coisas está à altura de todas as emergências. O céu e a terra estão à disposição daquele que os criou. Portanto, fiquemos muito alegres em nosso infinito auxiliador. Ele não permitirá que aqueles que confiam nele sejam destruídos, nem falhará aqueles cujos caminhos são eternos. É inútil confiar em outras criaturas. É sábio confiar no Senhor. Olhemos além do céu e da terra para aquele que os criou, aquele que vive para todo o sempre. Qual foi o período mais difícil da sua vida? Como você foi capaz de vencer essa situação? Cada dia é um presente recheado de surpresas que podem mudar a trajetória do dia seguinte. Você nunca pode se preparar totalmente para o que o Senhor planejou para ti. Somente nosso Pai onisciente pode apresentar os detalhes de nossas vidas até o último minuto. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não prejudicá-los, planos de lhes dar esperança e um futuro. À medida que amadurecemos, percebemos que as bênçãos nem sempre são bem embrulhadas e entregues de forma positiva. Elas podem vir em formas que exigirão que você faça uma jornada antes de descobrir o que Deus lhe deu, e essa jornada inclui tempos de dificuldade. Você pode receber notícias desafiadoras de um membro da família. Você pode ser colocado em uma situação difícil por seus colegas. Você pode estar em um beco sem saída devido a limitações financeiras. É provável que você tenha passado por pelo menos uma dessas situações. Qual foi o seu curso de ação imediato na ocasião? Focar no lado positivo é muito mais difícil quando um problema está bem na nossa frente. Não deixe que isso te paralise em um momento de vulnerabilidade. Nosso Deus move montanhas. Por seu comando, mesmo seres comuns como nós podem realizar o que é considerado impossível. Na verdade, deixe-me mostrar o que acontece quando você deixa a situação te controlar. No livro de Mateus, o Senhor instruiu os apóstolos a entrarem em um barco. Eles tiveram dificuldade em mantê-lo navegando, pois a força do vento e das ondas impunha um grande perigo à embarcação. Aquilo exigiu bastante inteligência e energia física dos apóstolos. Então, quando ele apareceu andando sobre as águas, eles não puderam reconhecê-lo de imediato por conta do caos em que estavam. Eles estavam convencidos de que era um fantasma ou uma criatura maligna. Mas então Jesus se revelou os chamando, dizendo que não temessem. Um deles, Pedro, não estava totalmente convencido e também queria andar sobre as águas para provar que era realmente Jesus, com o que ele concordou. Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas.
Observe que o Todo-Poderoso fez isso acontecer para revelar seu poder e provar que tudo é possível com sua presença. Mas o vento soprou e Pedro ficou com medo. Naquele momento, quando escolheu ser vencido pelo medo, mesmo quando Cristo estava à sua frente, ele começou a afundar. Pedro gritou e pediu para ser salvo. Onde estão seus olhos agora? Na maioria das vezes, somos como Pedro. O medo é inato e é acionado com mais frequência em situações das quais não temos experiência anterior. Vendo como não podemos controlar isso, a dúvida momentânea que sentimos é realmente normal. No entanto, Pedro deixou o medo tomar conta dele e presumiu que iria se afogar. Você pode imaginar o que teria acontecido se ele persistisse em andar e mantivesse os olhos em Jesus? Tenho certeza que Jesus teria ficado muito satisfeito com a fé que ele demonstrou. Conforme declarado em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa os que buscam. Podemos e devemos transformar essa ideia em nossa realidade. As perguntas a serem feitas são: o que devemos fazer diferente? Como podemos aprender com a experiência de Pedro para que possamos praticar o hábito de focar em Deus em tempos de dificuldade? Para começar, você deve saber que temos uma vantagem sobre Pedro porque sabemos mais sobre Deus do que ele naquela época. Já experimentamos como Deus cumpre suas promessas a cada um de nós. Mesmo neste exato segundo, sabemos que Deus está se movendo para o nosso bem. Provérbios capítulo 3, versículo 24 ao 26 diz: Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Conhecer o poder que Ele possui nos traz conforto. Deus é o único que nos ama e cuida de nós incondicionalmente, abrangendo as características que um ser humano pode achar desagradável. Lembre-se de que Jesus defendeu particularmente as pessoas que eram ridicularizadas e condenadas ao ostracismo pela sociedade. Você não está sozinho nisso. Quando parece que o mundo está desabando ao seu redor, é o mal te enganando, dizendo que Deus não te ouve. Nunca caia nessa armadilha. Pare um momento e busque a Deus em primeiro lugar. Há uma razão pela qual Deus se refere a si mesmo como um pastor. É porque, como ovelhas, tendemos a nos desviar em apenas um momento de distração. Após receber más notícias, nosso estado mental pode entrar em pânico. Seu cérebro está programado para procurar soluções. Mas veja, você tem a capacidade de se comunicar diretamente com aquele que tem as respostas para tudo. A Bíblia fala sobre isso em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O mal nos tenta a nos afastar da supervisão de Deus e agir por conta própria. Podemos pensar que podemos nos recuperar sozinhos, mas isso mina o poder de Deus. Ele permite que passemos por situações difíceis porque essa é a forma de desenvolver um relacionamento mais forte conosco. Devemos acolher cada fracasso, sabendo que é uma oportunidade de estar mais perto de Deus. Você consegue contar o número de vezes que ora em um dia? Daniel orava inúmeras vezes ao dia e se humilhava diante de Deus em todas as situações. O rei o jogou em uma cova de leões famintos por causa do quanto ele amava a Deus. Dentro da cova, ele continuou a orar, apesar da grande probabilidade de ser devorado. Vendo quão fiel ele era, em Daniel capítulo 10, versículo 12, Deus disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Como humanos, podemos não estar cercados por leões de verdade, mas somos propensos a todos os tipos de ataques, de ferimentos físicos a sofrimento emocional. Preciso que você entenda que somos tão vulneráveis quanto Daniel. Os leões são invisíveis na maior parte do tempo. Se você mostrar a Deus a fé que tem nele, ele te protegerá de tudo que possa te fazer mal. O problema é que às vezes nos tornamos muito complacentes. Você pensa diariamente em seu compromisso com Deus? Se estamos em um lugar onde nos sentimos confortáveis, quase não há espaço para melhorias. Deus quer que nos superemos e sejamos o melhor que podemos ser. A única forma de crescer é permitir que Ele nos sujeite às dificuldades.
Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: "Tudo posso naquele que me fortalece." É por isso que a história de Davi e Golias é atemporal. Todas as probabilidades estavam contra Davi. Ele era minúsculo e inexperiente em comparação com Golias. Ele foi ridicularizado por ainda ter coragem de concordar em estar no mesmo terreno que o gigante. No entanto, Davi conhecia a arma mais poderosa que existia. Ele confiou em Deus para lutar a batalha com ele. Ele proclamou seu poderoso nome em voz alta. Davi sabia que Deus era muito mais forte e mais poderoso do que Golias, e esta é exatamente a mentalidade que precisamos ter. Todos os Golias em sua vida podem ser derrotados se você se esforçar para seguir os passos de Davi. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: "Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação." Deixe todos saberem que você confia na abundante orientação de Deus. Confiar em Deus envolve também praticar a paciência. A fidelidade de Deus não garante automaticamente uma solução imediata. Na maioria das batalhas, a parte mais difícil e importante é esperar. Você aperta o cinto e fica firme, pois sabe que Deus está dirigindo. Mas você também deve manter os ouvidos abertos às instruções. Nem todas as batalhas precisam ser travadas de frente. Em algumas delas, o que você precisa fazer é esperar no Senhor. Tenha bom ânimo e Ele fortalecerá seu coração. O Senhor disse a Abraão para esperar e seguir seus ensinamentos, e em troca ele o abençoaria com vários descendentes. A batalha mais difícil de Abraão e Sara foi ficar sem filhos durante décadas de casamento. Abraão fez exatamente o que o Senhor lhe havia instruído e esperou pacientemente. Alguém pode perguntar: se Deus é todo-poderoso, por que ele teve que deixar o tempo passar em vez de abençoar Abraão ali mesmo? Para Deus, quem confia é quem merece ser recompensado, pois a fé é a chave da retidão. Nosso relacionamento com Deus é um processo de mão dupla. A única coisa que Ele pede de você é confiar. Deus tem prazer em saber que sua obra-prima confia que Ele proverá. Por que devemos aceitar as provações com graça? Uma resposta simples é encontrada em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma das maneiras mais poderosas de confessar nosso amor a Deus é confiar nele de todo o coração. Isso fala sobre seu compromisso com ele. Ao travar uma batalha, você espera o objetivo final de ter um relacionamento maior com ele. O melhor que podemos fazer é habitar na casa do Senhor. Se ele tivesse lhe dado tudo, o que você sempre quis desde o início, você teria florescido como pessoa. Na verdade, são as coisas que vivenciamos que moldam nosso caráter e fortalecem nossos valores cristãos. Ao manter seus olhos em Deus, você reconhece que Ele está no controle. Ele ouve você. Ele conhece os desejos do seu coração que você não verbaliza. Você passou por muitos desafios. Me fale, houve algum momento em que Ele te decepcionou? Ou uma época em que as coisas não deram certo no final? Somos testados porque Deus sabe que nossa fé pode ser ainda mais fortalecida. Ele te ajudará a superar isso, mas você precisa mostrar que confia nele para fazer isso. Nunca é tarde demais para dar uma virada de 180 graus e correr para Deus. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Ele fez com que seu Filho amado, Jesus, carregasse uma cruz por nossos pecados. Deus é generoso e misericordioso. A oração de um servo fiel mostra gratidão ao Pai por dar batalhas que permitem um crescimento e pede sua orientação inflexível. Este servo enfrentará um novo dia, pronto para qualquer coisa que a vida tenha reservado. Isso porque Deus nunca falha. Há algo agora na sua vida que você oraria ao enfrentar? Coloque Deus em primeiro lugar sempre em tempos de dificuldade, e você sempre sairá vitorioso. Durante a madrugada, no meio da calma, há uma hora sagrada, um encontro divino que espera cada um de nós. O mundo está em repouso, o caos está em pausa, e nessa tranquilidade há um sussurro suave que agita o nosso espírito, nos despertando. É um momento envolto em silêncio, mas que fala muito à alma disposta a ouvir. São 3 da manhã, um convite celestial para um diálogo mais profundo com Deus. Não é mera coincidência ou uma perturbação aleatória do seu sono. É um toque proposital, um encontro divino onde o céu toca a terra, onde o temporário encontra o eterno. A Bíblia nos lembra em Salmos, capítulo 63, versículo 6. No meu leito de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Isso é um chamado para ultrapassar o véu do mundo e entrar em um reino de comunhão espiritual mais profunda.
O mundo, nesta hora, está despido do seu clamor. A quietude é um terreno fértil para os sussurros de Deus. É um momento em que o céu se aproxima, desejando emendar a divisão divino-humana. O silêncio não está vazio, está carregado de potencial divino. Esta hora sagrada é um chamado para quebrar os moldes do comum, para sacrificar o conforto do sono por um encontro com Deus. Trata-se de valorizar a presença dele acima do conforto de nossas camas. É um pequeno, mas profundo ato de devoção que manifesta o nosso desejo por uma conexão mais profunda com Deus. O livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículos 3 ao 10, narra a história do jovem Samuel, um servo de Deus de coração terno. Deus o chamou durante a madrugada. Foi no silêncio, longe da agitação do dia, que Deus falou. A resposta de Samuel foi simples, mas profunda. Fala, porque o teu servo ouve. A calma das 3 da manhã é um momento de comunhão sem distrações e sem pressa. É quando as distrações do mundo são silenciadas e nossos corações ficam mais sintonizados com a frequência de Deus. As revelações se desenrolam, a sabedoria desce e uma troca divina acontece. A oração e a adoração nesta hora passam de um ritual para uma conversa sincera, de um dever a um desejo. Trata-se de criar raízes profundas no solo espiritual, de experimentar a amplitude e a profundidade do amor de Deus. A beleza deste compromisso divino é que Deus já está lá esperando. Seu desejo de ter comunhão conosco, de compartilhar os sussurros da eternidade, é anterior ao nosso despertar. É como se ele estivesse dizendo: tenho algo para você, um tesouro escondido. Venha e veja. As Escrituras fornecem uma garantia reconfortante no Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A tranquilidade da noite proporciona um cenário perfeito para esta sinfonia celestial, onde o canto de Deus se harmoniza com as orações que sobem de nossos corações. Como verdadeiros cristãos, reconhecer este compromisso divino e abrir espaço para ele nas nossas vidas pode levar a encontros transformacionais. É um convite para nos aproximarmos, para buscarmos e encontrarmos, para pedirmos e recebermos. A noite, com a sua quietude, se torna muitas vezes o solo onde as sementes de fé se enraizam e crescem. É um momento em que nossos espíritos estão sintonizados com a frequência divina, onde a desordem da vida diária desaparece e ficamos maravilhados com os mistérios que Deus revela. O mesmo Deus que guia o sol pelo céu, segura a noite em suas mãos. Seus olhos vigilantes nunca cochilam e nem dormem, como está escrito no Salmo 121, versículo 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Esta garantia nos permite abandonar as nossas ansiedades, os nossos planos e as nossas lutas, confiando tudo nas mãos capazes de Deus, sabendo que os planos dele para nós são de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Se envolver na oração noturna não é apenas um ritual, mas uma jornada de aprofundamento do nosso relacionamento com o nosso Criador. É sobre abrir nossos corações aos sussurros divinos, à orientação e ao amor que busca nos conduzir por caminhos justos. As Escrituras dão perspectivas profundas sobre essas horas noturnas. Como no tempo de Paulo e Silas, onde ao bater do meio da noite, as suas orações e louvores desencadearam uma intervenção de Deus que abalou os próprios alicerces da sua prisão, abrindo as portas da sua liberdade. Foi o poder invisível da fé e da oração se unindo no coração da noite que provocou essa intervenção divina. Da mesma forma, as horas do meio da noite na terra do Egito testemunharam a justiça divina de Deus. Quando os primogênitos do Egito foram feridos, aquilo foi um momento de ajuste de contas, um julgamento divino manifestado na quietude da noite. Faraó, abalado e agitado, se levantou no meio da noite para libertar os filhos de Israel. Esta marcha pela liberdade começou sob o manto da noite, um testemunho da orquestração divina que operava além do véu das trevas. Agora, às 3 da manhã, muitas vezes referida como a hora das bruxas, tem um significado único na guerra espiritual. Enquanto o mundo dorme, há uma batalha que se intensifica no reino espiritual. É um momento em que as forças do mal são mobilizadas para semear discórdia, medo e desespero. Mas é também a hora em que os guerreiros do céu são despertados para orar e para declarar a promessa de Deus.
O Salmo 91, versículo 5, nos lembra de não temer o terror da noite. Este é um chamado para nos elevarmos acima do reino terreno, para nos envolvermos num diálogo mais elevado com Deus, para desarmarmos as conspirações do inimigo e para nos alinharmos com o plano divino para as nossas vidas. A oração às 3 da manhã é mais do que um ritual, é uma guerra espiritual, um mandato celestial para afirmar a autoridade do reino contra os poderes das trevas. É uma oportunidade de entrar num domínio mais profundo da fé, beber das fontes da salvação, invocar a presença de Deus e impor a vontade dele na terra. Cada vigília, da meia-noite às 3 da manhã, é uma jornada ao sobrenatural, um encontro divino, onde os fardos são retirados e os destinos são reivindicados. Este é um apelo ao despertar, a assumir o manto da oração, a travar uma guerra contra as forças que procuram descarrilar os destinos. É um chamado para experimentar Deus de uma forma profunda, para ser energizado pelo seu espírito, para desfrutar da sua paz e emergir vitorioso. Então, quando o relógio bater às 3 da manhã e seu espírito se agitar dentro de você, saiba que isso é um convite de Deus, um chamado às armas, um momento para transcender o natural e entrar no extraordinário. Abrace este compromisso divino, pois nestas horas tranquilas o céu está orquestrando uma melodia de vitória, uma oração de cada vez. E ao se levantar para atender a esse chamado celestial, lembre-se de que você não está sozinho. O exército dos céus está com você e a vitória está garantida. Deixe que as palavras da sua boca e as meditações do seu coração se aliem com Deus ao participar deste exercício de fé, esperança e amor. É por isso que Deus te acorda às 3 da manhã. Houve um momento em minha caminhada espiritual em que o mistério de acordar no meio da noite começou a ser desvendado. Todas as noites, como um relógio às 3 da manhã, um leve toque agitava meu espírito. Não era o tipo de vigília agitada pela preocupação ou pelo estresse diário. Não, aquilo foi um chamado para uma comunhão mais profunda. À medida que esse padrão se desenrolava, a perplexidade inicial deu lugar a uma curiosidade sagrada. Eu me vi caindo espontaneamente em um estado de consciência espiritual elevada. Foi como se um véu tivesse sido levantado, revelando a tapeçaria divina entrelaçada com mensagens e perspectivas. A quietude da noite se tornou terreno fértil para os diálogos divinos. A hora específica das 3 da manhã, como alguns partilharam, parece ser um momento em que o céu se estende, os seus dedos celestiais cutucando suavemente as almas dispostas a responder. É um convite silencioso para ultrapassarmos o véu da nossa realidade física e entrarmos num reino onde os diálogos com Deus fluem livremente. A experiência é semelhante ao relato bíblico de Samuel, um menino que foi chamado por Deus na quietude da noite. A Bíblia fala, como mencionamos em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 3 ao 10, como Deus o chamou, e com a orientação de Eli, ele respondeu: "Fala, porque o teu servo ouve." Tal como Samuel, também podemos ser chamados à comunhão divina, nas horas tranquilas e despretensiosas da noite. Por que às 3 da manhã? Talvez seja o silêncio que permite que nossos espíritos estejam mais sintonizados, ou talvez seja uma orquestração divina que transcende a nossa compreensão terrena. Seja qual for o motivo, o convite é claro. É um chamado para ouvir, se envolver, buscar e ter comunhão com Deus. Portanto, da próxima vez que você acordar às 3 da manhã, em vez de se virar e revirar, considere isso uma convocação sagrada. Abrace o silêncio, sintonize com a quietude e abra seu coração ao chamado de Deus. É uma oportunidade preciosa para aprofundar a sua fé, obter discernimento e alinhar o seu coração com o coração de Deus. Tome isso como um sinal divino para mergulhar na oração, lutar contra as forças das trevas e declarar as promessas de Deus sobre a sua vida e de seus entes queridos. Na caminhada cristã, a vigilância não é uma opção, mas uma necessidade. O diabo ronda em busca de quem possa devorar, mas um coração vigilante ancorado na oração permanece inabalável em meio às tempestades. A madrugada não é apenas um momento para orar, mas para travar uma guerra no reino espiritual, para desmantelar os planos do diabo e para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Este chamado noturno para oração não é um fardo, mas um privilégio. É uma oportunidade de nos alinharmos com o coração de Deus, de interceder por aqueles que amamos e de desempenhar um papel na grande história que Deus está construindo. Há poder na guerra de oração na madrugada. Além disso,
é no meio da noite que problemas graves são abordados ou resolvidos. Observe que Deus valoriza as orações da meia-noite mais do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque este é o momento em que você conhecerá um cristão que é sério com Deus e em orações. Quando Deus vir seu sacrifício e trabalho na guerra da oração, Ele te responderá rapidamente. As reclamações de muitos são a natureza do seu trabalho. Se você não consegue se levantar e orar para eliminar as flechas satânicas escondidas nas nuvens contra os seus céus abertos, então você estará trabalhando sem nenhum resultado. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 4, versículo 20: Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. O modo de operação do diabo geralmente é atirar flechas malignas enquanto a vítima está dormindo. E quando a pessoa acordar, ela verá que tudo está dando errado. Mas eu oro por você hoje e declaro que qualquer flecha enviada pelo diabo não atingirá você. Se você crê nisso, deixe aqui nos comentários um estrondoso amém. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. A Bíblia está cheia de referências a anjos. Na verdade, eles são mencionados mais de 200 vezes. Existem 3 tipos de anjos mencionados na Bíblia: serafins, querubins e seres viventes. Os serafins são mencionados apenas uma vez na Bíblia. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3, descreve como o profeta viu o Senhor sentado em um trono, cercado por esses seres angelicais com 6 asas cada. Essas criaturas estavam constantemente cantando louvores a Deus, declarando sua santidade e glória. Por outro lado, os querubins são mencionados várias vezes na Bíblia. Eles guardavam a entrada do Jardim do Éden e também eram representados como figuras douradas acima da Arca da Aliança. No capítulo 10 de Ezequiel, vemos que Deus está entronizado acima deles. Os seres viventes são os anjos que adoram a Deus continuamente. Eles são descritos em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, como sendo cheios de olhos, vendo e conhecendo tudo o que está ao seu redor. Dia e noite eles nunca param de cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Agora você pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com Deus enviando anjos para proteger seu povo escolhido? Bem, os anjos são mensageiros de Deus e são enviados para cumprir suas ordens. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, somos informados de que os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, se você é um seguidor de Cristo, você é um dos escolhidos de Deus. E assim como Ele enviou anjos para proteger e servir aqueles na Bíblia, Ele pode e enviará anjos para proteger e servir você. Pense nisso. O mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer por você, te ama tanto que Ele envia anjos para te proteger do mal. E isso deve te dar grande conforto e segurança. Portanto, da próxima vez que sentir medo ou incerteza, lembre-se de que você não está sozinho. Você tem uma hoste celestial de anjos cuidando de você, prontos para cumprir as ordens de Deus e te proteger do perigo. E assim como os serafins, querubins e criaturas viventes da Bíblia, esses anjos estão constantemente cantando louvores a Deus por sua santidade e glória. Portanto, vá em frente com confiança, sabendo que você tem um Deus que te ama, um Salvador que morreu por você e anjos que cuidam de você. E lembre-se sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Os espíritos ministradores de Deus não podem ser vistos com olhos físicos, mas estão sempre em missão. E uma coisa que devemos estar cientes é que existem anjos diferentes. Assim como temos luz e trevas, bons e maus, justos e injustos, também existem espíritos imundos, impuros e maus ou anjos das trevas. Mas vamos nos concentrar nos anjos do Senhor, aqueles que podemos acessar por meio da oração. O Salmo 91, versículos de 7 a 10, descreve o cuidado providencial e a proteção de Deus em um nível profundamente pessoal. É um belo lembrete de que quando nos refugiamos no Senhor, Ele promete que nenhum mal nos alcançará.
nenhuma doença chegará perto de nossa casa. Mas o que isso significa para nós em um nível prático? O cuidado providencial e a proteção de Deus não significam que viveremos sem dores, sem dificuldades. Na verdade, muitas vezes parece que estamos cercados de tristeza, provação e dificuldade. Mas a chave é lembrar que a mão invisível de Deus está trabalhando no mundo, guiando os eventos da história humana de acordo com seus propósitos. E quando enfrentamos provações, podemos nos consolar sabendo que Deus está conosco e que seus anjos estão em missão. Pense em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele estava constantemente cercado por inimigos e perseguido por eles. E Elias era um fugitivo travando uma guerra de um homem só contra uma nação idólatra. Até o apóstolo Paulo foi espancado, naufragado, apedrejado e preso várias vezes. Mas, apesar de tudo, eles tiveram fé que Deus estava com eles e que seus anjos estavam cuidando de suas vidas. Então, o que acontece quando Deus envia anjos para proteger seu povo escolhido? Eles cumprem seus propósitos e nos fornecem conforto e segurança em meio às provações e dificuldades. E podemos acessá-los por meio da oração. Imagine o poder de ter os espíritos ministradores de Deus ao nosso lado. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, que os anjos estão sempre em missão. Eles foram criados para vários propósitos que devem realizar. E porque Deus criou esses seres espirituais, temos acesso a eles por meio da oração. Portanto, vamos nos refugiar no Senhor e confiar que sua mão invisível está operando em nossa vida, nos guiando em todas as provações e dificuldades. E vamos ter fé que seus anjos estão sempre em missão, cuidando de nós e nos protegendo do mal. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ter a proteção de Deus não significa que não enfrentamos danos ou até mesmo a morte. Em vez disso, significa que Deus se certificará de que a obra que Ele começou a nos salvar seja concluída. Ele fornecerá proteção contra as tentações que ameaçam nos descarrilhar e trabalhará providencialmente para cumprir seus propósitos. E veja só, nem mesmo o próprio diabo pode resistir aos servos do Senhor. Deus ordena que seus servos invisíveis e sobrenaturais venham em nosso auxílio em tempos de dificuldade e necessidade. O diabo pode nos tentar com os mesmos truques repetidas vezes, mas temos o poder da proteção de Deus ao nosso lado. Agora, eu sei que é tentador ficar orgulhoso quando lemos esses versículos. É fácil começar a pensar que somos invencíveis, mas precisamos ter cuidado para não cair na mesma armadilha que o diabo usou quando tentou Jesus. O diabo tentou fazer com que Jesus se jogasse do topo do templo, dizendo que Deus ordenaria aos seus anjos que o levassem e o impedissem de se machucar. Mas Jesus sabia melhor. Ele não caiu no truque do diabo e nós também não devemos cair. Precisamos lembrar que a proteção de Deus é real, mas não somos invencíveis. Jamais devemos colocar o Senhor nosso Deus à prova, como Jesus disse em sua tentação. Em vez disso, devemos confiar no cuidado providencial de Deus e buscar refúgio nele. Sejamos humildes pelo poder da proteção de Deus e pelo amor que Ele tem por seu povo escolhido. Vamos confiar nele e buscar seu refúgio, sabendo que seus servos invisíveis estão cuidando de nós e nos protegendo do perigo. No livro dos Salmos, Davi se maravilha com o pensamento de que Deus se preocupa até mesmo conosco, meros mortais. Você sabia que existem anjos criados especificamente para o propósito da guerra espiritual? Esses poderosos guerreiros lutam em nosso nome, nos protegendo dos perigos invisíveis que espreitam nosso reino espiritual. Assim como Eliseu e seu servo viram em 2 Reis capítulo 6, quando o Senhor abriu os olhos do servo e revelou as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao seu redor. Mas os anjos não são apenas guerreiros. Eles também ministram em adoração a Deus, formando um grande e poderoso coral no céu. Suas vozes se unem, todos cantando em uníssono para adorar o Senhor. Você pode imaginar a beleza de suas vozes, levantadas em adoração ao nosso Deus?
Portanto, anime-se com o fato de que Deus protege seu povo. Ele envia seus anjos para cuidar de nós, para nos guiar e lutar por nós. Em tempos de dificuldade, podemos nos apegar à promessa de que Deus é nosso abrigo e fortaleza. Podemos ter esperança porque sabemos que Ele está conosco sempre. Portanto, siga em frente com confiança, sabendo que você é protegido pelo Deus Todo-Poderoso e suas hostes celestiais. Caminhe em humildade, sabendo que é somente por sua graça que podemos receber um dom tão precioso. E, acima de tudo, levante sua voz em adoração e louvor, unindo-se aos anjos do céu enquanto proclamamos a grandeza de nosso Deus. Podemos apenas imaginar como deve ter sido para Eliseu e seu servo estarem cercados por homens, mas depois vemos centenas e milhares de anjos em cavalos e carros de fogo enviados para protegê-los. Deve ter sido um espetáculo para ser visto. Meu amigo e minha amiga, quero dizer que, tal como Eliseu, também nós temos reforços celestiais enviados para nos proteger. Esses anjos não estão apenas lutando contra inimigos de Deus, mas estão lutando para nos defender, os filhos de Deus. Em Josué capítulo 5, os israelitas desfrutaram do benefício de serem o povo de Deus porque, com a ajuda dos anjos de Deus, eles lutaram e venceram muitas de suas batalhas. Isso é uma garantia para nós de que também poderemos vencer nossas batalhas com a ajuda desses seres poderosos. O próprio Josué teve um encontro com o capitão do Senhor dos Exércitos, que veio a ele com uma espada desembainhada na mão. Quando Josué perguntou se ele era por eles ou por seus inimigos, o capitão do exército do Senhor respondeu: nenhum dos dois, mas como comandante do exército do Senhor, agora sim. Este encontro nos lembra que os anjos de Deus não estão do lado de ninguém, mas estão sempre do lado do Senhor. Eles estão lá para cumprir a vontade de Deus e proteger seu povo. Portanto, devemos sempre ter confiança e intrepidez diante de nossas batalhas, porque temos estes seres poderosos ao nosso lado. Devemos sempre empregar sua ajuda e pedir sua proteção, porque eles estão mais do que dispostos a lutar em nosso nome. Portanto, não importa quais batalhas você esteja enfrentando hoje, lembre-se de que os anjos de Deus estão aqui para te proteger e te defender. Eles estão sempre prontos e dispostos a lutar por você, assim como fizeram pelos israelitas. Você pode ter certeza de que não está sozinho em suas batalhas. E com os anjos de Deus ao seu lado, você pode superar qualquer obstáculo que aparecer em seu caminho. Nós encorajamos você a levar esses versículos de Josué, capítulo 5, versículos 13 e 14, com você hoje, e te lembrar da realidade da proteção de Deus por meio de seus anjos. Lembre-se de sempre empregar a ajuda deles, de ser confiante, ousado e de confiar na promessa do Senhor de que Ele lutará por você. Mas não faça isso orando para os anjos. Sua oração deve ser direcionada apenas a Deus. É Ele quem dá as ordens aos anjos. Assim como o anjo Gabriel em Lucas capítulo 1, versículo 19, trouxe boas novas a Zacarias, pai de João Batista, os anjos também podem trazer boas novas a nós. Eles também podem trazer respostas a nossas orações, assim como o anjo que visitou Daniel em sua visão. Daniel jejuou e orou por 3 semanas e no final do período o anjo designado para lhe trazer as respostas chegou. O anjo mostrou visões de eventos futuros e explicou a ele a revelação. A Escritura em Mateus capítulo 4, versículo 6 diz: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos deles, para que você não tropece em alguma pedra. Isso significa que Deus designou anjos para nos proteger e, conforme realizamos nossas atividades diárias, somos protegidos por esses anjos e, infelizmente, nem sempre reconhecemos suas obras. No entanto, quando algo preocupante acontece ou uma situação desafiadora surge em nosso caminho, podemos ter certeza de que nossos anjos estão lá para lutar por nós. Eles estão observando do reino sobrenatural e foram encarregados de nós. Ao depositarmos nossa fé em Deus, podemos confiar que Ele enviará seus anjos para nos proteger.